podem ir sentando no sofazinho da nossa nave, que hoje eu tenho um tema pra gente trocar um pouquinho aqui. Eu acho que é uma coisa que nos dói ao longo da vida, mas é a maneira como a vida encontrou de nos fazer perceber que tudo aquilo que a gente vê no mundo lá fora é exatamente o que está acontecendo no nosso mundo aqui de dentro. Bom, temos uma lei espiritual das 7 leis herméticas, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é a lei que diz: assim como está em cima, está embaixo, assim como está dentro, está fora. A gente na astrologia até usa muito essa lei para trazer essa simbologia, né, de isso que os astros estão nos mostrando. Então, aquilo que a gente tem ali dos movimentos, né? Quando um planeta está retrógrado, uma conjunção específica, quando a gente tem um eclipse e que a gente fala, né, que esse que está acima, que são esses planetas que estão acima da Terra, a gente fala que é assim como está acontecendo dentro da gente. E do mesmo jeito, a gente tem a analogia de falar que tudo aquilo que eu estou vendo no mundo lá fora é como está no mundo aqui dentro. Dentro da astrologia, para quem já é um pouquinho familiarizado por aqui ou conhece um pouquinho, sabe que a gente tem as 12 casas do nosso mapa astral. E tem uma casa, gente, que, digamos assim, é uma casa bastante desafiadora, porque ela nos coloca para ver sobre nós mesmos a partir do outro, que é a casa 7. Então, a gente tem casa 1, casa 7, ou o chamado ascendente e descendente. É nessa casa 7 onde a gente vai ter os relacionamentos. Então, são as parcerias, as sociedades, os relacionamentos afetivos, que é a nossa casa 7. E em oposto complementar a ela, a gente tem a nossa casa 1, que é quem? Eu mesma, né? Meu corpo físico, aquilo que eu luto por, as minhas ideias, as minhas vontades, os meus limites, né? O meu corpo, literalmente, meu cara crachá. E aí a gente tem também a linhazinha que corta essa casa, que aí é chamado de ascendente e descendente. Então a gente tem ali no descendente tudo aquilo que é exteriorizado, então que mais facilmente as pessoas percebem em mim, que é aquilo que a gente diz do ascendente, então a maneira como eu me apresento, como as pessoas geralmente me veem. E no descendente, né, como já diz o nome, é tudo aquilo que eu reprimo, então que fica mais escondido, são energias que a gente tende a reprimir e que só essas pessoas mais próximas que geralmente tendem a perceber essas nossas energias de casa 7, de descendente, que é o que a gente reprime, e lá no descendente é o que a gente está tentando ser visto. Bom, por que estou falando sobre isso aqui? Esse é um movimento e que eu vejo muito recorrente, né, nesse processo do nosso autoconhecimento, no processo terapêutico, que é a nossa dificuldade em conseguir ter a consciência e perceber que basicamente tudo que acontece na sua vida hoje, seja um relacionamento que você tá, seja o lugar que você trabalha, seja o chefe que você se relaciona, seja você acordar atrasado, sair de casa e todos os faróis estarem com o farol vermelho ali aceso para você, seja um trânsito que você pega num lugar que você nunca pegava, justo no dia que você se atrasou. Tudo isso, basicamente, a gente considera ser um reflexo do seu estado interno. No budismo, a gente diz que existem 2 estados do ser, né? O estado de sofrimento e o estado de não sofrimento. O estado de sofrimento é esse que nos leva a acreditar que o trânsito que eu pego e chego atrasada numa reunião, o chefe que me trata de uma forma diferente de como trata as pessoas, o relacionamento abusivo que eu tô, coloca a gente a acreditar que é tudo culpa de quem tá lá fora. Então é culpa das relações, é culpa do chefe, é culpa da família, é culpa do pai, da mãe, da forma como eles interagem comigo, e eu estou sempre num lugar, né, de parecer que sou a vítima daquela situação. Esse estado, pelo contrário de não sofrimento, é um estado interno em que a gente se encontra em plenitude, ou minimamente buscando essas curas internas e esses entendimentos de tudo que se passa aqui dentro, e que aí eu percebo o outro e percebo as situações que estão lá fora, única e exclusivamente como um reflexo daquilo que se passa aqui dentro. Eu gosto muito de trazer um exemplo, às vezes quando a gente está
De repente, né, você acorda num dia chuvoso e aí hoje o dia chuvoso ele é terrível e a culpa é do dia cinzento e você diz que você está nesse estado ruim porque está chovendo, porque você tem que sair, você se molha, você tropeçou e caiu na rua e o dia cinzento te deixa depressivo e de repente, depois de passados 3 meses, você acorda no mesmo dia chuvoso e você acha lindo aquela paisagem acinzentada, você vê a beleza da chuva. Aí é onde eu pergunto, né? O que mudou? Porque talvez a chuva é a mesma, o clima cinzento é o mesmo, e por que 3 meses antes tudo aquilo era culpa da sua tristeza e do seu sofrimento e de você ter escorregado na rua, e 3 meses depois a gente acaba por colocar a culpa lá fora. E a vida, claro, eu acredito nessa magia da vida orquestrada que a gente tem, seja todas as suas partes mais superiores, né, de consciências mais elevadas, o seu eu superior, a sua consciência desperta, e também essa teia divina, né, da vida, que é orquestrada por esse algo maior, tem como ferramenta para que você acesse esse lugar os reflexos, né? Os espelhos. Então, é essa pessoa que eu convivo e que me mostra uma coisa que eu não gosto e ela tá me mostrando nada mais, nada menos uma parte de mim. É uma situação que eu vivencio e que de repente me coloca a ter que acessar uma ferida que eu não tô olhando. E aí, é claro, é um movimento que vai ser desafiador? Sim, com certeza. Né? É um momento que muitas vezes vai ser difícil? Sim, com certeza. É um momento que muitas vezes vai nos colocar em situações complexas e difíceis, ou então minimamente que vão necessitar um pouco da nossa atenção e da nossa consciência para que a gente possa entender? Sim, com certeza, porque são partes nossas que estão ali muitas vezes reprimidas, que a gente não quer acessar, muitas vezes dores do nosso inconsciente que a gente não quer ter que lidar, e aí mais uma vez, né, aqui pode parecer até prolixo demais, ou pode parecer que a gente está sempre falando da mesma coisa, mas no fundo, será que não estamos sempre falando de um mesmo lugar que chega num mesmo ponto central, que é toda vez que não olhamos aquilo que nos dói, aquilo se manifesta para a gente de alguma forma. Principalmente na astrologia, quando eu falo, né, desse aspecto luz e sombra dos signos, quando a gente fala dos opostos complementares, então onde eu tô falando assim, olha, nenhum signo trabalha sozinho. Se você aí é um ariano, você pode ter certeza que a sua porção de integração é Libra. Se você aí é um taurino, a sua porção de integração é Escorpião. Ou seja, não tem como a gente separar. Quando a gente estiver falando de touro, automaticamente eu tô falando de Escorpião. Quando eu estiver falando de Gêmeos, automaticamente eu estou falando de Sagitário. Quando eu estiver falando de Peixes, automaticamente eu estou falando de Virgem. E aí, o que são essas energias muitas vezes reprimidas ou essas energias que a gente nega? É quando eu estou negando o meu polo oposto. E por ele exatamente ser oposto, ele parece tão diferente de mim, mas ele é exatamente aquilo que nos complementa. E tem uma coisa que eu acho incrível, assim, né? Eu tenho uma professora que ela falava muito isso. Ela falava assim, ó, quanto mais a gente vai cavando o saco de farinha de peixes, em algum momento a gente se depara com virgem, que é aquele lugar da unicidade dos polos, que em algum momento eles se tocam, né? Esses dias eu até tava assim, lembrei disso, do que a gente estava falando por aqui. Eu fui pegar uma coisa no congelador e eu tive aquele impulso de falar, nossa, queimei a mão pegando no gelo. E isso é exatamente o entendimento que a gente tem das polaridades. Às vezes uma coisa ela é tão fria, que chega ao ponto de eu falar que eu queimo. Mas a gente fala que a gente queima quando eu encosto no fogo.
Então é exatamente esse lugar que em algum momento aquele polo extremo, ele tá tão extremo que ele toca na outra parte. E é assim, e eu acredito que é nesse lugar onde a gente se depara com a possibilidade das nossas curas. Então, aqui, diferente um pouco do vídeo das sombras, né, que eu falei mais sobre a gente usar esse caminho como um caminho de cura, aqui vem mais uma reflexão sobre as situações e as pessoas que nos aparecem, que nos atravessam. Então, assim, por que é que de repente eu saio de casa no mesmo horário que você e para mim todos os faróis estão verdes e para você estão vermelhos, né? O que é que difere eu passar por uma situação em que você não vai passar? Tem uma coisa, uma vez eu estava conversando num grupo de amigos e aí sabe aquela situação assim, ó, alguém, uma única pessoa num grupo de 5 amigos deixa uma vassoura jogada no canto de uma porta. E aí um dos amigos vira e fala assim, ó, a gente sabe que tem um lugar para guardar a vassoura, para a gente minimamente aqui ter nosso ambiente coletivo organizado. Será que dá para guardar a vassoura? Será que tudo bem a gente guardar a vassoura? Com certeza, daqueles 5 amigos, 4 não vão ligar e vão tipo só falar, ah, tá bom, beleza. E um deles é o que vai se sentir atravessado, porque com certeza foi aquele que deixou a vassoura para fora naquele dia e aquela fala atravessa aquela pessoa. Então a gente fala assim, toda vez que doer em você, pode ficar com aquilo porque é teu. Se dói em mim, é porque minimamente aquilo ressoa em alguma parte minha. Seja uma parte que eu preciso olhar e desenvolver e curar, seja uma parte minha que eu acho que ela não existe em mim, mas no fundo ela existe, talvez em um outro contexto, de uma outra forma, mas sempre algo que nos atravessa é nosso. Porque senão é aquilo que a gente fala, né? Às vezes eu vou lá ser criticada, eu vou ser julgada por alguém. Se eu dou risada, se aquilo passa por um ouvido e sai pelo outro, significa que numa instância aquilo já foi resolvido dentro de mim e encontrou o seu lugar de não sofrimento. Mas todas as vezes, né, que de repente eu sou criticada por alguém, eu sou julgada por alguém, ou a gente vive uma relação familiar em que a gente se sente doído e machucado, antes que a gente acha que a culpa está lá fora, naquele que me julgou, naquele que me criticou ou naquele que agiu de alguma forma que me doeu, antes que a culpa esteja lá, onde é que eu chamo a autorresponsabilidade que está aqui? Por que isso me atravessa? Para que isso me dói, né? Para que essa situação chegou até mim? E aqui é onde eu falo que a gente tem que se tornar um investigador de si mesmo. Então, não tem como a gente simplesmente, aliás, né, não é que não tem como, eu usaria aqui uma outra expressão, podemos lidar de formas diferentes com as situações que nos aparecem. Então, podemos sim lidar com uma situação dessa e sempre ficar nesse processo vitimista de que é o outro que não me entende, o outro que não pensa como eu penso, o outro que não acredita na forma que eu sou, ou o outro que... Sim, podemos, né, viver uma vida inteira dessa forma e terão suas consequências, mas também podemos nos tornar investigadores da vida e toda vez que uma situação acontecer comigo, eu minimamente dar uma pausa e olhar ela lá do alto do coqueiro, que eu falo, e ver essa situação no macro e perguntar para que ela chegou até mim. Para que eu estou passando por essa situação desafiadora? Para que essa pessoa chega tendo essa atitude comigo? Para que chegou até mim? Porque não chega à toa. E aí é exatamente nesse momento que a gente se coloca num lugar de adulto e aí a gente sai daquela postura muitas vezes vitimista, uma postura da criança ferida, e a gente se coloca num lugar de assim, olha, absolutamente tudo. Por mais difícil que seja ouvir isso, e é para mim até hoje, muitas vezes, situações que eu passo, mas absolutamente tudo que nos acontece, que nos atravessa, é para nós em algum nível, em alguma instância. Muitas vezes vai ser te convidando a entender quais são os seus limites e o que você tem que fazer. Muitas vezes vai ser
para perceber que você está numa situação, numa relação que é abusiva e que você mesmo se permitiu colocar ali. Muitas vezes vai ser para perceber que algo em você ainda dói, ainda é ferido, ainda é machucado, e aí é um convite para que você olhe aquilo, né, e tenha a oportunidade de curar. Então, assim, os espelhos da vida, eles estão aí sempre nos trazendo momentos desafiadores, por isso que uma casa 7 do mapa e o descendente do mapa, né? Eles são tão desafiadores porque a gente tem qual meio que a vida encontrou de fazer com que a gente olhe para aquilo que a gente não quer olhar? Através dos outros, através das situações, porque eu sempre falo, a gente não pega, né? A gente não tem o hábito de pegar os olhos, e aí aqui eu vou falar desses olhos, e fazer esse movimento de olhar aqui para dentro. A gente está sempre com os olhos olhando para fora. A gente está sempre apontando. Somos bons jogadores, não é mesmo? Estamos sempre apontando os dedos para lá e nunca conseguimos virar o dedo para cá. E do mesmo jeito que eu dou um exemplo, até quando é que a gente percebe que algo está errado com o nosso corpo? Lá de dentro. Quando dói, né? Então, quando eu tenho uma manifestação lá, putz, vou ter uma enxaqueca, vou ter uma dor de barriga, tenho uma dor no joelho, quando eu vou lá e travo a minha lombar, quando eu tenho uma situação do joelho, o que é isso? Né? Por que apareceu lá fora? Por que me deu a dor de barriga? Por que eu torci o joelho? Pra quê, né? Pra que eu travei a lombar? É um movimento que já estava acontecendo dentro, no mundo sutil, nos corpos energéticos, né, que a gente não vê e não pega. E aí, quando a gente não percebe, a única forma da vida de fazer com que a gente perceba é colocando no mundo de fora, é colocando no mundo físico, né? Para que, então, já que não estamos conseguindo enxergar com esses olhos, possamos enxergar com esses olhos. Então, um convite que eu deixo aqui para quem fizer sentido, desenvolver essa forma de olhar a vida e para que a gente saia às vezes um pouquinho desse lugar egóico, né? De que eu sei, de que eu faço e porque eu sou evoluído, aqui é onde a gente vai se deparar para quem adentra esse caminho do autoconhecimento da espiritualidade. Em algum momento nos deparamos com o ego espiritual e aí é na hora que eu me vejo aquém, né? Eu me vejo assim fora dos outros e de repente eu sou completamente diferente de todo mundo. E aqui é um momento que a gente esbarra num ego que também precisa ser trabalhado, porque ele também não nos leva a lugar nenhum. No fim, somos todos seres humanos em processo de evolução, claro, alguns com alguma consciência mais desperta, outros ainda buscando despertar, mas é um movimento que, se a gente se abrir para ele, principalmente de se tornar investigador, a gente vai perceber que nada nos atravessa à toa, né? Nenhuma bala chega perdida, pelo menos dentro desse cenário aqui que a gente está falando, quando eu estou olhando a minha própria vida, e também ouso dizer que até uma bala perdida física, realmente, talvez ela não te atravessaria à toa. Talvez você, por algum motivo, estaria naquele lugar por algo, né, que ressoa no seu campo e atrai você exatamente aquela situação. Então, o convite aqui é esse movimento da gente se abrir, né, para quem fizer sentido, minimamente se abrir para esse lugar de olhar a vida com os outros olhos e sempre algo que te atravessa, sempre algo que te dá aquela apertada, que você consiga dar uma pausa e minimamente se perguntar, né? Para que isso chegou até mim? Para quê? Aonde que eu tenho que colocar minha atenção? Aonde que eu tenho que colocar os meus olhos? Aonde que eu tenho que colocar esse meu lugar investigador? E assim, um pouco pelos conhecimentos e um pouco por experiência própria, é uma ilusão a gente tentar resolver o que está fora sem antes que a gente resolva dentro. Mais uma vez a gente volta lá para a filosofia do budismo, não tem como mudar as pessoas, não tem como mudar o clima e não tem como mudar o trânsito, nem as situações que nos aparecem antes que tenhamos mudado aqui dentro. Uma vez que temos essa lei universal, essa premissa, né, de que assim como está em cima e embaixo, assim como dentro, fora. Então, o único movimento possível para que algo mude na nossa vida, e quando a gente vai falar de uma mentalidade de prosperidade ou de uma mentalidade de escassez, ela não está lá fora.
na conta enquanto dinheiro você tem no seu banco, ou o carro que você tem, ou então a casa que você tem, ou quanto você acumula de dinheiro, mas sim uma mentalidade de prosperidade ou escassez que está aqui dentro. E a partir do movimento que eu faço aqui dentro, de mudar minhas mentalidades, de mudar minhas crenças, de curar minhas dores, assim o mundo lá de fora também pode mudar. O movimento ele é sempre a partir daqui para lá e não de lá para cá, ou então eu tentando mudar lá, achando que eu vou resolver aqui. Até porque se um dia você estiver bem puto da vida, né, bem estressado com a vida, não importa se vai estar chovendo ou se vai estar sol, o seu estresse vai continuar, né? Vejo gente até hoje num sol de 40 graus buzinando no meio do trânsito. Então talvez a culpa não seja do sol ou da chuva, mas sim de como aquela pessoa internamente está no seu estado interno, e o seu estado interno somente se manifesta lá fora, respingando nas pessoas e nas situações que cruzam os nossos caminhos. Acho que era um pouquinho sobre isso que eu queria falar, ando vendo principalmente em tempos atuais que estamos, né, desse fechamento de eclipses de Touro e Escorpião, uma temporada de Saturno em Peixes, uma entrada de Plutão em Aquário. Temos um pedido lá de cima para que se alinhe aqui embaixo de autorresponsabilidade, de pés no chão, de amadurecimento, de sair das nossas fantasias, das nossas ilusões, das nossas bagunças internas, das nossas neuroses, para que a gente realmente possa ter uma nova visão de mundo, uma nova forma de servir, uma nova forma de agir no coletivo, tendo coragem de encerrar os ciclos que precisam ser encerrados, de literalmente colocar a mão na sujeira, naquilo que fede, naquilo que a gente não quer ter que tocar, e deixar cada vez mais um pouquinho esse ego destrutivo e morrendo literalmente, para que possa renascer numa consciência mais elevada e mais próxima do nosso eu superior, do nosso self. Até porque dentro das polaridades temos aqui a grande polaridade de ego e self. O nosso ego nada mais é um lugar muito distante do que é a nossa consciência mais divina. E cada vez que a gente deixa um pouquinho desse ego destrutivo morrer, ele dá um salto de consciência e mais ele se aproxima do nosso self. Porque eles são sim os polos de uma mesma corda. Então o convite aqui é: tenha coragem para deixar esse ego talvez tão rígido, tão sobrevivente aí dentro de você, fazer as transformações necessárias para que você dê um salto de consciência e se aproxime um pouco mais do seu eu maior, né, do seu self, dessa consciência expandida. É isso? E se esse vídeo te doeu em algum nível ou te atravessou de alguma forma, você tá aí com um convite para se perguntar: para que isso chegou até mim agora?